Você já sentiu a dor lancinante de ver seu filho se afastar da fé que um dia abraçou com tanto fervor, caminhando por caminhos que parecem distantes de Deus? Essa angústia que corrói o coração de pais e mães é uma das mais profundas feridas espirituais que existe, e hoje você descobrirá um segredo poderoso que Padre Pio compartilhou com devotos desesperados que viviam exatamente essa situação. Não é coincidência que você esteja aqui neste momento. Há uma razão espiritual para isso. E antes que este vídeo termine, você compreenderá que existe uma esperança real, concreta e milagrosa para trazer de volta à Igreja aqueles que mais amamos. O grande místico de Pietrelcina sabia como poucos sobre a dor dos pais que veem seus filhos se distanciarem dos caminhos do Senhor. Em seus escritos espirituais e nos relatos de seus filhos espirituais, encontramos um padrão extraordinário. Padre Pio nunca desencorajava esses pais aflitos, mas, ao contrário, revelava-lhes 3 orações específicas que, segundo ele, tinham o poder sobrenatural de tocar os corações mais endurecidos. Nenhuma alma se perde se for buscada com amor e oração, costumava dizer o santo, e essas palavras carregam uma promessa divina que você está prestes a descobrir em sua plenitude. Antes de revelar essas 3 orações transformadoras que mudaram a vida de milhares de famílias, você precisa entender algo fundamental sobre a natureza espiritual desta batalha. Quando um filho se afasta da Igreja, não é apenas uma questão de rebeldia ou escolha pessoal. Há uma guerra espiritual silenciosa acontecendo, e Padre Pio conhecia profundamente essa realidade invisível. O que você está vivendo neste momento não é fruto do acaso, mas um chamado para se tornar um guerreiro espiritual através da oração, usando as armas sagradas que o próprio Cristo nos deixou. A primeira lição que Padre Pio ensinava aos pais aflitos era compreender que forçar, pressionar ou usar palavras duras jamais traria um filho de volta à fé. Pelo contrário, isso apenas endureceria mais ainda o coração rebelde. O caminho da transformação espiritual passa pela humildade, pela oração secreta e pelo exemplo silencioso de amor incondicional. Você está prestes a descobrir como 3 orações específicas, feitas no silêncio do seu lar, podem abrir portas no mundo espiritual que nenhuma discussão ou argumento conseguiria jamais abrir, porque elas tocam diretamente o coração de Deus e despertam sua misericórdia infinita sobre a vida do seu filho. Padre Pio via além do véu físico e compreendia que cada afastamento de um filho da Igreja representa uma batalha espiritual travada em dimensões que nossos olhos não conseguem enxergar. Ele sabia que por trás da aparente rebeldia, da indiferença ou até mesmo da hostilidade religiosa, existe uma alma que está sendo disputada entre as forças do bem e do mal. Quando o santo de Pietrelcina recebia pais desesperados, ele não os consolava com palavras vazias, mas revelava-lhes a verdade profunda. Seus filhos não estavam perdidos, mas prisioneiros de uma cegueira espiritual que somente a oração perseverante poderia quebrar. O primeiro erro que muitos pais cometem, segundo os ensinamentos de Padre Pio, é tentar usar força humana para resolver um problema espiritual. Eles discutem, argumentam, ameaçam ou até mesmo chantageiam emocionalmente, sem perceber que estão alimentando ainda mais a resistência no coração do filho. O místico franciscano ensinava que a verdadeira conversão acontece no silêncio do coração, quando Deus toca a alma através da oração intercessora de quem ama verdadeiramente. Não são suas palavras que trarão seu filho de volta, dizia Padre Pio, mas suas lágrimas derramadas em oração secreta diante do Santíssimo Sacramento. A segunda verdade revolucionária que Padre Pio revelava era que os filhos afastados da fé são frequentemente mais sensíveis às influências espirituais negativas, justamente porque perderam a proteção que a vida sacramental oferece. Como árvores sem raízes profundas, eles se tornam vulneráveis aos ventos da confusão, do materialismo e da secularização que sopram tão fortemente em nossa época. Mas essa mesma sensibilidade espiritual que os torna vulneráveis também os torna capazes de sentir intensamente o poder das orações feitas com amor verdadeiro. É como se a oração dos pais criasse um campo de proteção invisível
ao redor da alma do filho afastado. Existe um momento específico que Padre Pio identificava como crucial na vida espiritual de todo jovem. Aquele instante em que eles precisam escolher entre seguir o caminho fácil do mundo ou abraçar a cruz do cristianismo autêntico. Muitos pais não percebem que seus filhos estão passando por essa crise espiritual profunda, e ao invés de se tornarem pontes de amor e compreensão, acabam se tornando muros de julgamento e pressão. O santo nos ensinou que é exatamente nesse momento de aparente rebeldia que a oração dos pais se torna mais poderosa, porque Deus permite que o coração rebelde experimente o vazio do mundo, para que possa reconhecer, por contraste, a plenitude que só existe na vida com Cristo. Chegamos ao coração deste ensinamento transformador. As 3 orações específicas que Padre Pio recomendava aos pais que viviam a angústia de ver seus filhos afastados da igreja. Essas não são orações comuns que você encontra em qualquer livro devocional. São orações carregadas de poder espiritual, testadas por décadas de aplicação por devotos do santo e confirmadas por incontáveis testemunhos de conversões miraculous. A primeira oração é direcionada ao Sagrado Coração de Jesus, pedindo que ele desperte no coração do filho o mesmo amor ardente que queimava no peito do próprio Cristo. Padre Pio ensinava que esta oração deve ser feita todas as noites, no silêncio do quarto, com uma vela acesa diante de uma imagem sagrada, porque o fogo físico representa o fogo espiritual que queremos que se acenda na alma do Filho amado. A segunda oração é uma invocação poderosa à Virgem Maria, Mãe dos aflitos e consoladora dos corações angustiados. Padre Pio tinha uma devoção especial à Nossa Senhora e sabia que ela, como mãe de todos os filhos de Deus, compreende perfeitamente a dor de uma mãe que vê seu filho se perdendo nos caminhos do mundo. Esta oração deve ser rezada com o terço nas mãos, especialmente durante o Rosário das Lágrimas, pedindo que Maria interceda junto ao seu Filho Divino pela conversão e retorno do filho afastado. O santo prometia que nenhuma oração dirigida a Maria com coração sincero e lágrimas verdadeiras deixaria de ser atendida, mesmo que a resposta divina demore para se manifestar de forma visível. A terceira e mais poderosa oração é uma consagração especial do filho ao anjo da guarda, reconhecendo que cada alma tem um protetor celestial designado por Deus desde o momento da concepção. Padre Pio, que tinha uma relação íntima com seu próprio anjo da guarda, ensinava que esses seres celestiais sofrem quando veem as almas que lhes foram confiadas se afastarem de Deus. Esta oração deve ser feita pedindo ao anjo da guarda do filho que intensifique sua proteção, que inspire pensamentos sagrados na mente da pessoa amada e que prepare o caminho para uma conversão autêntica e duradoura. O santo garantia que os anjos da guarda têm poder para tocar o coração humano de maneiras que nós, limitados pela nossa natureza física, não conseguimos alcançar. Mas aqui vem algo muito importante que Padre Pio sempre enfatizava. Essas 3 orações não são fórmulas mágicas que funcionam automaticamente. Elas exigem fé verdadeira, perseverança inabalável e, acima de tudo, um coração purificado pelo amor e pela humildade. Se você está disposto a se tornar um guerreiro espiritual pela alma do seu filho, se você acredita que Deus pode realizar milagres através da oração perseverante, escreva nos comentários: Padre Pio, intercede por meu filho. E inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos poderosos que podem transformar sua vida espiritual e a de sua família. Padre Pio revelava aos pais aflitos uma verdade que muitos não queriam ouvir. Antes de orar pela conversão dos filhos, era necessário examinar profundamente o próprio coração e reconhecer os erros que poderiam ter contribuído para o afastamento deles da fé. O santo não fazia isso para culpabilizar os pais, mas para mostrar-lhes que a conversão verdadeira começa sempre com a humildade daquele que ora. Como pode um coração orgulhoso despertar humildade em outro coração? Questionava o místico, de Pietrelcina. Ele ensinava que a primeira etapa das 3 orações deveria sempre ser precedida por um exame de consciência profundo, onde os pais reconheciam diante de Deus suas próprias falhas na transmissão da fé, seus momentos de impaciência,
suas palavras duras ou seu exemplo contraditório. A humildade que Padre Pio exigia não era uma humildade fingida ou superficial, mas aquela que brota do reconhecimento sincero de nossa própria pequenez diante de Deus. Muitos pais chegavam até ele reclamando da ingratidão dos filhos, da falta de respeito pelas tradições familiares ou da influência negativa dos amigos e da sociedade. O santo ouvia pacientemente, mas depois conduzia esses pais a uma reflexão mais profunda. Você transmitiu a fé através do exemplo de alegria cristã ou através de obrigações pesadas? Seus filhos viram em você a beleza do Evangelho ou apenas regras rígidas e julgamentos severos? Essa confrontação amorosa, mas firme, era necessária para que a oração se tornasse eficaz, porque Deus não pode usar instrumentos que não estão purificados pela verdade. O segundo aspecto da humildade ensinado por Padre Pio era aceitar que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e que a conversão de um filho pode ser um processo longo que exige paciência heróica. Muitos pais queriam resultados imediatos. Esperavam que, após algumas orações, seus filhos voltassem correndo para a igreja, pedindo perdão e abraçando a fé com fervor renovado. Mas o santo explicava que Deus respeita profundamente o livre-arbítrio humano e que forçar uma conversão prematura pode resultar em uma fé superficial que não resistirá às próximas tempestades da vida. A verdadeira conversão é como o crescimento de uma árvore. Acontece lentamente, criando raízes profundas que garantem estabilidade e frutos duradouros. A terceira dimensão da humildade, que Padre Pio considerava essencial, era a disposição dos pais para mudarem primeiro suas próprias atitudes e comportamentos. Ele observava que muitos pais oravam fervorosamente pela conversão dos filhos, mas mantinham os mesmos padrões de relacionamento que haviam contribuído para o afastamento inicial. Se você quer que seu filho mude, dizia o santo, seja você a primeira pessoa a demonstrar que a fé cristã produz transformação real na vida de quem a abraça verdadeiramente. Isso significava abandonar discussões desnecessárias sobre religião, parar de fazer pressão emocional, deixar de lado comentários sarcásticos sobre as escolhas do filho e, ao invés disso, demonstrar através de ações concretas o amor incondicional que Cristo tem por cada alma humana. A primeira oração que Padre Pio ensinava aos pais desesperados era uma consagração poderosa ao Sagrado Coração de Jesus, mas não uma consagração genérica, como muitas que encontramos nos livros devocionais. Esta era uma oração específica, direcionada e carregada de intenção espiritual profunda, focada exclusivamente na conversão do filho afastado da fé. O santo explicava que o Sagrado Coração de Jesus representa o amor divino em sua forma mais pura e ardente, e que esse amor tem o poder único de derreter os corações mais endurecidos pelo pecado, pela revolta ou pela indiferença religiosa. A oração deveria começar com uma invocação solene. Sagrado Coração de Jesus, que ardeis de amor por todas as almas, especialmente por aquelas que se afastaram de vós. Eu vos consagro o coração do meu filho, nome, confiando em vossa misericórdia infinita. Padre Pio orientava que esta oração fosse feita em um ambiente preparado especialmente para esse fim. Um pequeno altar doméstico, com uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, uma vela vermelha acesa, simbolizando o amor divino, um crucifixo e, se possível, uma foto do filho pelo qual se estava orando. O momento mais propício seria durante a madrugada, entre 3 e 4 horas da manhã, quando o mundo está em silêncio e a alma pode se conectar mais profundamente com o divino. O santo explicava que essa hora noturna era especialmente poderosa porque representa simbolicamente a hora das trevas que precedem o amanhecer, assim como a conversão muitas vezes acontece após períodos de aparente escuridão espiritual na vida de uma pessoa. A estrutura da oração seguia um padrão específico que Padre Pio havia recebido em visão mística durante uma de suas experiências sobrenaturais. Após a consagração inicial, o pai ou a mãe deveria fazer 3 pedidos concretos. Primeiro, que o Sagrado Coração tocasse o coração do filho com sua chama de amor, despertando nele a nostalgia da vida espiritual. Segundo,
Que Jesus enviasse pessoas santas para o caminho do Filho, criando oportunidades de encontro com testemunhos autênticos da fé cristã. Terceiro, que o Espírito Santo iluminasse a mente do filho afastado, mostrando-lhe a vacuidade das satisfações mundanas e despertando nele a sede de transcendência que só Deus pode saciar completamente. O que tornava esta oração particularmente poderosa, segundo o Padre Pio, era a promessa específica que Jesus havia feito a Santa Margarida Maria Alacoque sobre a devoção ao Sagrado Coração. Eu reinarei apesar de Satanás e de todos aqueles que quiserem se opor a mim. O santo ensinava que quando os pais consagravam seus filhos ao Sagrado Coração com fé verdadeira e perseverança, eles estavam invocando essa promessa divina e colocando a alma dos filhos sob a proteção direta do próprio Cristo. Ele garantia que nenhuma alma verdadeiramente consagrada ao Sagrado Coração se perderia eternamente, mesmo que o processo de conversão demorasse anos para se manifestar visivelmente. A oração deveria terminar sempre com um ato de confiança total. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Fazei com meu filho o que for de vossa santa vontade, mas não permitais que ele se perca eternamente. A segunda oração revelada por Padre Pio aos pais angustiados era uma invocação especial à Virgem Maria, sob o título de Mãe dos Filhos Afastados. Uma devoção que o próprio santo havia desenvolvido através de suas experiências místicas com a Santíssima Virgem. Padre Pio entendia profundamente que Maria, como mãe de Jesus e mãe de toda a humanidade, possui uma sensibilidade maternal única para com as dores dos pais que veem seus filhos perdidos nos caminhos do mundo. Ele ensinava que quando uma mãe terrena se une à Mãe Celestial na oração, forma-se uma aliança espiritual poderosa que pode mover montanhas e abrir os corações mais endurecidos. A oração começava com uma invocação íntima e confiante. Maria, Mãe Santíssima, vós que conheceis a dor de ver um filho sofrer, compreendei minha angústia de mãe, pai que vê seu filho afastado dos caminhos de Deus. Esta oração tinha características únicas que a diferenciavam de outras devoções marianas. Primeiro, ela deveria ser rezada sempre com o terço nas mãos, não necessariamente rezando o rosário completo, mas segurando as contas como um símbolo físico da conexão com Maria. Segundo, a oração exigia que o pai ou a mãe derramasse lágrimas verdadeiras. Não lágrimas forçadas, mas aquelas que brotam naturalmente do coração angustiado pelo filho perdido. Padre Pio explicava que as lágrimas dos pais são como incenso que sobe até o trono de Deus, e que Maria recolhe cada uma dessas lágrimas para apresentá-las ao seu Filho Divino, como uma oração eloquente que não precisa de palavras. Quando você não souber mais como orar por seu filho, dizia o santo, deixe que suas lágrimas falem por você diante de Nossa Senhora. A estrutura da oração seguia o padrão das 7 dores de Maria, conectando o sofrimento da Virgem com o sofrimento dos pais que veem seus filhos se perderem espiritualmente. Para cada uma das 7 dores tradicionais de Maria, o pai ou a mãe deveria fazer uma conexão com sua própria dor e pedir uma graça específica. Pela dor da profecia de Simeão, pedir que Maria interceda para que o filho aceite os desígnios de Deus. Pela dor da fuga para o Egito, pedir proteção contra todas as influências malignas. Pela dor de perder Jesus no templo, pedir que o filho seja encontrado na casa do Pai. Pela dor do encontro com Jesus carregando a cruz, pedir forças para carregar a própria cruz da espera. Pela dor da crucificação, pedir que o filho aprenda a morrer para o pecado. Pela dor de receber Jesus morto nos braços, pedir para receber de volta o filho convertido. Pela dor do sepultamento, pedir que o filho ressuscite espiritualmente para uma nova vida. Padre Pio prometia que esta oração, quando feita com fé sincera e lágrimas verdadeiras, nunca deixaria de ser atendida, embora o tempo da resposta divina pudesse variar conforme os misteriosos desígnios de Deus. O santo relatava vários casos de mães que haviam perseverado nesta oração por anos, até que finalmente viram seus filhos retornarem à igreja de maneira espetacular e duradoura. Ele enfatizava que a chave estava na perseverança. Maria nunca abandona uma mãe que chora por seu filho,
mesmo quando parece que ela está em silêncio. Ela está sempre trabalhando invisivelmente no coração daquele por quem vocês oram, preparando o terreno para o milagre da conversão. A oração deveria terminar sempre com uma consagração total. Maria, eu coloco meu filho em vossas mãos maternais. Fazei dele um santo, como fizestes de Jesus. A terceira e mais misteriosa oração ensinada por Padre Pio era uma invocação, especial ao anjo da guarda do filho afastado da fé, baseada na profunda relação que o próprio santo mantinha com seu anjo protetor. Padre Pio tinha uma consciência extraordinária da presença e ação dos anjos da guarda na vida humana, chegando a conversar com eles regularmente e a pedir-lhes favores específicos para as pessoas que o procuravam. Ele ensinava que cada alma humana recebe de Deus no momento da concepção um anjo protetor que tem a missão específica de guiar essa pessoa rumo à salvação eterna. Quando um filho se afasta da igreja, o anjo da guarda dele sofre profundamente, porque vê a alma que lhe foi confiada caminhando em direção ao perigo espiritual. A oração começava com um reconhecimento humilde. Santo anjo da guarda de nome do filho, protetor designado por Deus para guardar e guiar esta alma preciosa, eu reconheço vossa presença e vossa dor, ao ver vosso protegido afastado dos caminhos de Deus. Esta oração possuía elementos únicos que demonstravam a profundidade da visão espiritual de Padre Pio. Primeiro, ela estabelecia uma comunicação direta entre o Pai, Mãe terreno, e o Pai, Mãe celestial, o anjo, criando uma aliança espiritual poderosa em favor do filho afastado. Segundo, reconhecia que os anjos têm capacidades e percepções que transcendem as limitações humanas, podendo tocar o coração e a mente de uma pessoa de maneiras que nós não conseguimos alcançar. Terceiro, invocava a autoridade especial que os anjos da guarda têm sobre as pessoas que lhes foram confiadas, uma autoridade que vem diretamente de Deus e que pode ser exercida de forma mais intensa quando solicitada através da oração intercessora. Padre Pio explicava que os anjos respeitam profundamente o livre-arbítrio humano, mas quando são invocados pelos pais através da oração, eles podem intensificar sua ação protetora e inspiradora de maneiras extraordinárias. A estrutura da oração seguia 7 invocações específicas que correspondiam às 7 funções principais dos anjos da guarda: iluminar a mente, fortalecer a vontade, purificar o coração, proteger contra tentações, inspirar bons pensamentos, facilitar encontros providenciais e preparar a alma para a graça divina. Para cada invocação, o pai ou a mãe deveria fazer um pedido concreto. Santo anjo, iluminai a mente de meu filho para que ele reconheça a verdade. Fortalecei sua vontade para que ele escolha o bem. Purificai seu coração de toda amargura e ressentimento. Protegei-o de todas as tentações que o afastam de Deus. Inspirai-lhe pensamentos santos e desejos de eternidade. Facilitai encontros com pessoas santas que possam ser instrumentos de conversão. Preparai sua alma para receber as graças que Deus quer derramar sobre ele. O que tornava esta oração particularmente eficaz, segundo Padre Pio, era o fato de que ela ativava um canal de comunicação espiritual direto entre duas instâncias que amam profundamente a mesma pessoa, os pais terrenos e o anjo protetor. O santo garantia que quando os pais faziam esta oração com fé sincera, o anjo da guarda do filho recebia uma espécie de autorização divina para intensificar sua ação protetora, podendo até mesmo aparecer em sonhos, inspirar pensamentos repentinos de nostalgia espiritual ou criar situações providenciais que conduzissem à conversão. Padre Pio relatava casos impressionantes de filhos que, após anos de indiferença religiosa, acordavam de manhã com uma inexplicável nostalgia de Deus, ou que encontravam por acaso pessoas ou situações que os faziam lembrar da fé de sua infância. A oração deveria terminar com uma promessa solene. Santo anjo da guarda, eu prometo honrar-vos sempre e pedir vossa intercessão constante pela salvação de meu filho, confiando que Deus atende às súplicas feitas através de vós. Após ensinar as 3 orações poderosas,
Padre Pio sempre alertava os pais sobre a virtude mais difícil, mas mais necessária no processo de conversão de um filho: a perseverança heróica diante da aparente demora da resposta divina. O santo explicava que Deus tem um tempo próprio para cada conversão. Um tempo que leva em conta não apenas a pessoa que precisa ser convertida, mas todo o contexto espiritual que a rodeia, as circunstâncias de vida que precisam ser preparadas e o grau de maturidade espiritual necessário para que a conversão seja autêntica e duradoura. Deus não improvisa conversões, dizia Padre Pio. Ele prepara cada alma com o cuidado de um jardineiro experiente que conhece o tempo certo para cada fruto amadurecer. Muitos pais desistiam das orações após algumas semanas ou meses sem ver resultados visíveis. Mas o santo ensinava que essa desistência prematura era o maior obstáculo ao milagre que Deus queria operar. A perseverança que Padre Pio exigia não era apenas uma repetição mecânica das orações, mas uma atitude interior de confiança inabalável na bondade e no poder de Deus, mesmo quando todas as circunstâncias externas pareciam indicar que a situação estava piorando ao invés de melhorar. O santo contava casos de pais que viram seus filhos se afastarem ainda mais da fé durante os primeiros meses de oração intensa, passando por períodos de maior revolta, agressividade ou comportamentos destrutivos. Isso não é sinal de que Deus não está ouvindo, explicava Padre Pio. Mas muitas vezes é sinal de que uma batalha espiritual intensa está acontecendo, e as forças do mal estão reagindo violentamente porque sentem que estão perdendo o controle sobre aquela alma. Ele ensinava que era justamente nesses momentos de aparente piora que a oração deveria ser intensificada, não abandonada. O santo também revelava um segredo importante sobre o tempo das conversões. Elas frequentemente acontecem em momentos de crise ou sofrimento na vida do filho afastado, quando as ilusões do mundo se desfazem e a alma fica mais aberta para aceitar a realidade de Deus. Não tenham medo quando virem seus filhos passando por dificuldades, aconselhava Padre Pio, porque muitas vezes é através da dor que Deus quebra as barreiras do orgulho e da autossuficiência que impedem a pessoa de se voltar para Ele. Isso não significava que os pais deveriam desejar sofrimento para seus filhos, mas que deveriam ver nas crises da vida oportunidades especiais para intensificar suas orações, sabendo que nesses momentos o coração humano está mais sensível à ação da graça divina. A forma mais elevada de perseverança que Padre Pio ensinava era aquela que se manifesta através da alegria espiritual, mesmo em meio à dor da espera. Ele observava que muitos pais se tornavam amargos, deprimidos ou até mesmo doentes por causa da preocupação excessiva com os filhos afastados, e explicava que essa atitude negativa, na verdade, prejudicava a eficácia das orações. Quando vocês oram por seus filhos, façam-no com alegria, orientava o santo, porque vocês estão participando da obra redentora de Cristo. Cada oração de vocês é uma gota de sangue precioso que se junta ao sangue de Jesus para a salvação daquela alma. Ele garantia que os pais que conseguiam manter essa atitude de alegria confiante, mesmo nos momentos mais difíceis, eram aqueles que mais rapidamente viam os frutos de suas orações, porque demonstravam uma fé madura que agradava profundamente ao coração de Deus. O último ensinamento que Padre Pio compartilhava com os pais devotos era sobre a natureza dos milagres de conversão, que raramente acontecem de forma espetacular e dramática, mas na maioria das vezes se manifestam através de mudanças graduais e silenciosas que apenas os olhos da fé conseguem perceber inicialmente. O santo explicava que Deus prefere trabalhar discretamente no coração humano, respeitando a dignidade e o livre-arbítrio da pessoa, sem forçar conversões que poderiam ser superficiais ou motivadas apenas pelo medo ou pela pressão emocional. O milagre da conversão, dizia Padre Pio, é como o crescimento de uma planta. Acontece lentamente, dia após dia, até que de repente percebemos que onde antes havia apenas terra seca, agora existe uma árvore frondosa carregada de frutos. Ele ensinava os pais a observarem os pequenos sinais de mudança, uma palavra menos agressiva, um momento de silêncio respeitoso durante uma oração familiar,
uma pergunta inesperada sobre questões espirituais, ou até mesmo uma tristeza inexplicável, que poderia indicar que o espírito